Um grupo com dezenas de deputados divulgou um vídeo para explicar os perigos do PL da censura, aprovado no Senado e enviado para a Câmara. No vídeo, deputados de diversos partidos se unem contra o PL 2630, esclarecendo os cidadãos sobre a importância da liberdade de expressão, de opinião, de manifestação e de reunião. Participam do vídeo os deputados Carla Zambelli, Daniel Silveira, Alê Silva, Coronel Armando, Aline Sloites, Bibo Nunes, Major Fabiana, Hélio Lopes, Bia Kicis, Cabo Júnior Amaral, Felipe Barros, Caroline de Tone, Carlos Jordi, General Girão, Major Vitor Hugo, Giga Peixoto, Sanderson, Luiz Lima, Luiz Ovando, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Márcio Labre, Coronel Crisóstomo, Daniel Freitas, Eduardo Bolsonaro e Cristo Nieto. No texto construído pelos deputados, eles apontam que não vão esperar de braços cruzados calarem o povo. Os deputados alertam que os inquéritos do STF são um ensaio para a promoção da censura e o PL 2630 carrega o mesmo espírito de arbitrariedade. Os deputados garantem que não aceitarão a ditadura de opinião e lembram: o povo brasileiro é livre e diz não ao PL 2630. Assista. Você sabia que o PL 2630 de 2020, aprovado recentemente no Senado Federal, representa a introdução da censura no nosso país? É um projeto que diz combater fake news, mas combate mesmo a liberdade de expressão e de opinião. De acordo com o projeto, sites que veiculam notícias e páginas das redes sociais ficarão sob a tutela de um Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet. Quem são essas pessoas? O PL 2630 também prevê o bloqueio de páginas que o tal Conselho de Transparência considerar divulgadoras de fake news. As empresas de mídias armazenarão durante 90 dias os nossos dados, para prepararem um relatório de prestação de conta com a suposta transparência. A rede social passa a ser uma fiscal da minha, da sua, da nossa vida. As empresas que não adotarem as medidas previstas estarão sujeitas a sanções com multas de até 10% do faturamento. O que a Constituição Federal diz sobre a liberdade de expressão? No artigo 5º do inciso 4 da Constituição Federal, diz que é livre a manifestação de pensamento. Da mesma forma, no inciso 9 diz que é livre a manifestação da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Estão querendo tirar a minha, a sua, a nossa liberdade, garantida pela Constituição. Esse projeto aqui, o 2630 de 2020, conhecido como Projeto de Lei das Fake News, é uma verdadeira vergonha, é uma mordaça, uma censura no povo brasileiro. A própria liberdade de informação que conquistamos com a internet está gravemente ameaçada. A quem interessa calar a voz do povo? Vamos esperar censurar o povo de braços cruzados? Não podemos permitir isso. Não podemos deixar que isso vá adiante. A Câmara não pode aprovar isso aí. A sociedade brasileira não merece ser censurada. Não podemos deixar que o cidadão de bem tenha o seu direito à liberdade de expressão violado. Não esqueçamos de que o inquérito das fake news já foi um ensaio para a promoção da censura que esse projeto de lei trata. É o mesmo espírito de arbitrariedade desse inquérito que agora querem trazer para dentro da Câmara dos Deputados e transformá-lo em lei. O deputado é eleito pelo povo e deve honrar os votos a ele confiados. Haveria maior escândalo do que usar o poder que o povo lhe delegou para tentar calá-lo? Não podemos aceitar isso. Vamos lutar contra o PL da censura, lutar a favor da liberdade e a defesa da Constituição. Não queremos e não seremos reféns da grande mídia e de tudo que eles desejam nos noticiar.
Não aceitaremos a instauração da ditadura da opinião no Brasil. Somos a favor da liberdade. Por isso, vamos juntos lutar contra esse projeto de lei das fake news. Não se aperfeiçoa uma democracia legitimando a censura. A gente vai sepultar o PL 2630 na Câmara. Contamos com a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo contra o PL da censura. O povo brasileiro é livre e diz não ao PL 2630 de 2020. Todos contra o PL das fake news. Então, quando estes guardiões estão nos traduzindo tanta insegurança jurídica, com essas constantes mudanças de posicionamentos, porque, para mim, essa é uma frase minha, não se combate atos antidemocráticos isolados com atos antidemocráticos generalizados, legalizados. Então, eu acho que tudo que foi posto aqui por todos os palestrantes é exatamente disso. Nós estamos no limiar, tá? Da inconstitucionalidade, da ilegalidade, de uma interpretação que não está sendo obedecida àquelas garantias do cidadão. O direito penal, ela é uma ciência que os princípios dela, ela é regida pela mínima intervenção na vida da sociedade. Por quê? Porque ela é gravosa, porque ela destrói vidas, ela gera perda da primariedade, ela mexe com o ius libertatis da pessoa. Então ela tem que ser a mínima intervenção. Acho até que os crimes infamantes, eles deveriam ir para as searas cíveis dos danos morais, né? De outras searas. Obviamente que se tem que respeitar as instituições. As instituições estão ali, cada um tem sua função. E a tripartição, que Montesquieu, eu até tenho uma dissertação sobre isso, né, da interface do ativismo judicial, né, com a tripartição dos poderes, eles têm que ser harmônicos. Então não pode haver uma ingerência em outros poderes, em fatos típicos. E isso, de certa maneira, no meu entendimento, tem ocorrido. A partir do momento que você decide, tá, na escolha do presidente, da mesa do Senado, que o voto tem que ser fechado e liminar de ministro, você está interferindo numa decisão típica, tá, de poder legislativo. Então, assim, nós temos que respeitar o Executivo, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário, e não se pode ser hipócrita de se criar um juiz de garantia, sendo que nós já temos o DIPO. Então, nós vamos precisar de um ministro de garantias também. Porque cadê as nossas garantias? Gente, controle social é uma coisa muito perigosa. Controle a liberdade, o direito de voz. O nosso direito de voz é fundamental. É um direito fundamental. Não significa que se você abusar, você não vai ter o devido processo. Obviamente que sim, não estou negando. Agora, eu acho que está havendo uma inadequação e uma desproporção. Essas prisões que ocorreram, eu trabalhei junto com o advogado, tá? O Paulo Faria, e nós trocamos muitas ideias dessas defesas todas, tá? Eu acho que eu pude corroborar e muito nessas defesas, porque eu sou especialista em criminal, sou tribuna, tá? E milito na área. E fui também conselheira das prerrogativas aí junto ao lado do meu querido Delmanto, e que nós somos extremamente democráticos. Nós respeitamos, sim, o Supremo, mas nós não respeitamos atos que estão extrapolando a própria Constituição. A Constituição está acima deles. Doutora.
Bom, passaremos então para o debate agora entre os participantes, para suas outras considerações. Fiquem todos à vontade, estão todos com a palavra. Doutor Modesto, o microfone do senhor está mudo. Espera aí, precisa fazer funcionar o microfone do senhor. Aí, voltou. Está funcionando, doutor Modesto? Ok. Funcionando? Bom, eu queria só... Está um pouquinho tarde já para mim, que eu tenho que dormir daqui a pouco, mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão, não é um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as convidências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5?
pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. Eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão defendendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias, toda denúncia de empreiteira tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só acrescentar uma coisinha aqui. A turma tá agoniada querendo solução, não é? Eu estou vendo a galera toda aqui mandando mensagem, qual é a solução, qual é a solução, qual é a solução? Eu vou até submeter uma solução a vocês, eu posso estar um pouco louco, né, com tudo que está acontecendo, mas a nossa única alternativa não é contar com o Senado, porque a gente sabe que ali é uma troca, né, de gentileza. Então quer dizer que aí eu particularmente, junto com o senador, né, que começou o mandato ano passado, nós propusemos o impeachment do Gilmar Mendes, e obviamente que isso não vai andar, né? Então nós temos que ter, na verdade, mecanismos populares para que a coisa funcione. Então a minha sugestão, já que a gente tem que ter uma sugestão, a minha sugestão, primeiro, nós temos que fazer uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, prevendo uma iniciativa popular, obrigando o presidente do Senado a colocar em pauta os processos que digam a respeito aos impedimentos dos ministros do STF. Porque se não for assim, nós não temos os projetos de iniciativa popular para as leis, por que a gente não pode obrigar ao chefe do Congresso Nacional, ao chefe do Poder Legislativo a fazer isso? Porque eles estão lá, eles são nossos representantes. Eles não são nada mais, nada menos do que nossos representantes. Mas de representantes eles não têm absolutamente nada. Então eles fazem aquilo que é do interesse deles, não do que é do interesse do povo. Então, primeira solução, nós temos que consertar a Constituição para colocar um meio, um instrumento na Constituição para que a gente possa efetivamente colocar, para que o povo possa efetivamente julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo, me explica como é que funciona o sistema de freios e contrapesos com o Supremo? Cadê o checks and balances? Cadê aquilo que a gente fala tanto em faculdade, que a gente fala tanto em evento? Isso não faz de conta. Não existe o sistema de freios e contrapesos. A gente sabe disso, né? O Supremo controla todo mundo, mas ninguém controla o Supremo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que também ter um projeto de emenda à Constituição criando uma corregedoria especial para o Supremo Tribunal Federal, não compostas por ministros do Supremo. Ou seja, tem que ser pessoas alheias ao Supremo Tribunal Federal. Aí sim, a gente vai começar a ter um sistema de freios e contrapesos. Ou seja, 5 pessoas escolhidas, 5 juristas renomados, escolhidos das instituições OAB, Ministério Público, Magistratura, Congresso, não importa. Mas que esses 5 sejam isentos, não façam parte da Suprema Corte e possam, inclusive, afastar os ministros. Todos nós passamos por corregedoria. Eu já respondi vários processos da minha corregedoria. Quem trabalha responde processo da corregedoria. Então, assim, às vezes os amigos, né, que são novos do BP vêm reclamar comigo, né, tem uma representação contra mim. Eu falei, amigo, seja bem-vindo à família, é assim que funciona. Então, a gente tem que se explicar com a sociedade. Então, por que eles não se explicam? Então, na minha sugestão, para acabar com a agonia da galera aqui toda que está perguntando quais são as sugestões, na minha concepção, são 2 projetos de emenda à Constituição. Um, efetivamente, fazendo essa iniciativa popular, né? Para que o presidente do Senado, se ele não cumprir com o papel dele, porque ele é prevaricador, porque ele não cumpre com o papel, tem inúmeros pedidos de impeachment no Senado. Por que isso não se coloca em pauta? Ou seja, quer dizer que as vozes dos senadores não valem absolutamente nada? Segundo, a necessidade já passou do tempo, na verdade, de se ter uma corregedoria